Ok, vamos lá. Acabei de gravar um vídeo que muito provavelmente eu só vou postar quando tiver 1000 inscritos ou mais. É um vídeo bem pesado, bem reflexivo e eu abordo um tema muito delicado que é sobre narcisismo, mas não narcisismo comum, narcisismo nos pais. E querendo ou não, esse vídeo ele tem alguma coisa a respeito com isso. Ele é um gancho. E nele eu vou falar sobre como controlar os próprios demônios. Por isso o nome Entre a Luz e as Trevas. Prazer, eu sou Bertrand. E começando o tema, eu escolhi isso justamente após gravar aquele vídeo. Eu já queria gravar ele e tal. Só que isso aqui se trata justamente de quando você supera o narcisismo, só que você precisa superar todos os seus medos. Não só o narcisismo, você que foi vítima de narcisismo, mas você que quer se encontrar como pessoa, precisa entender que você não pode matar os seus demônios. Muitas vezes eu vejo as pessoas falando mal do egoísmo, falando mal de você ser egoísta, de você pensar em si mesmo. Só que entenda uma coisa, o egoísmo ele não é ruim. Você tem um cérebro primitivo que trabalha nesse quesito. A gente pode simplificar essa parte neuropsicológica dividindo o cérebro em 3 partes. O lobo pré-frontal, o sistema límbico e o cérebro primitivo, ou reptiliano, como alguns chamam. E esse cérebro, ele é responsável por ações de sobrevivência. Então, por exemplo, você vê uma ameaça, o corpo entende que aquilo é uma ameaça, instintivamente seu coração vai bombear mais sangue, o sangue ele vai para as mãos e para as pernas, como ação de luta ou fuga. Ou seja, você tem um cérebro especificamente projetado para mantê-lo vivo. Ou seja, você tem um cérebro egoísta. Isso é instintivo, biológico. E por mais que se veja de forma errada o egoísmo, eu vejo ele que de forma controlada pode ser benéfico. Por isso que eu falo que você não deve matar os seus demônios, mas você deve mantê-los sob controle. Entender que a violência não precisa exatamente ser utilizada para o mal. Entender que o egoísmo nem sempre é ruim. Entender que tudo isso muitas vezes vai fazer com que você se torne uma pessoa mais preparada para a vida. Uma pessoa que, por escolha e opção, é boa, mas ainda assim tem capacidade de fazer o mal, caso seja necessário. Não é que você vai sair batendo nos outros, mas você vai estabelecer limites. E as pessoas precisam entender que elas não podem passar daquele limite. Isso está entre a luz e as trevas. Entender que a gente tem o bem e o mal dentro de si. Todos nós temos o bem e o mal dentro de si. A forma com que utilizamos ele é o que conta. Afinal de contas, a natureza é totalmente amoral. A natureza é algo que deixa claro que não existe certo ou errado. Óbvio, a gente sabe que existe certo ou errado, mas para a natureza não existe certo ou errado. Se alguém rouba para sobreviver, ele está certo ou errado? Se alguém mata para sobreviver, ele está certo ou errado? Essa é a questão.
Então você não deve matar os seus demônios. Você deve aceitá-los. Entender que você tem defeitos. Porque para corrigir alguma coisa, primeiro você tem que entender que ela existe. Você só vai no hospital se você estiver doente, se você estiver sentindo alguma coisa que está fora do comum, que você sabe que está errado. Da mesma forma, você vai entender que você tem muitas armas consigo, só que você vai decidir não usá-las. E na hora certa você vai usá-las. Você não vai atacar inocentes. Só que pessoas de má índole precisam ser atacadas. Isso é estar entre a luz e as sombras. Entender que você tem uma parte ruim, mas essa parte ruim tecnicamente não é má. Ela é uma ferramenta. Assim como a eletricidade é uma ferramenta, você pode usar ela para fazer o mal, ou você pode usar ela para fazer o bem. Você pode usar ela para eletrocutar alguém, tal como você pode utilizar ela para ligar luzes, para utilizar um computador, que é o que eu estou fazendo agora, ou o telefone também. Então ser egoísta não é ruim. Mas muitas vezes você vai ter o dilema entre usar o lado de luz e usar a escuridão. Ser uma pessoa boa não tecnicamente quer dizer que você nunca vai reagir a nada. Você não precisa ser o bonzinho o tempo todo, o explorado o tempo todo. Você não precisa ser esse tipo de pessoa o tempo todo. Então entenda, você só vai se curar quando entender que você tem um outro lado cruel e aceitá-lo de fato. E logo após você aceitá-lo, você colocar ele para descansar, entender que ele não vai ser útil a maior parte do tempo, mas nunca acabar com ele. Porque na psicologia, a gente tem a teoria das 3 máscaras. A gente tem a máscara que a gente apresenta para a sociedade. A gente tem a máscara que a gente é quando não tem ninguém olhando. E tem a terceira e última máscara, que é a nossa sombra. Os desejos mais primitivos e a forma mais agressiva que a gente tem. Que muitas vezes é um lado que a gente nem conhece. E é o lado que eu sempre recomendo conhecer para que quando aconteça algum tipo de incidente, você não permita que esse lado vaze de forma totalmente descontrolada. Porque isso te causaria danos. Seja ele social ou às vezes físico. Então esteja sempre em equilíbrio. Esteja sempre entre a luz e as trevas. O vídeo foi isso. Valeu.